retornar a esse santuário. Quero agradecer imensamente ao meu Deus e também aos nossos companheiros e amigos, missionária Marta, pastor Jonatas, demais obreiros. Revê-los é sempre muito bom. Ontem eu estava em Santa Bárbara ministrando a palavra e eu li Romanos 16, e Romanos 16, Paulo elenca uma lista de nomes de homens e mulheres que foram companheiros dele no ministério e na caminhada, e ele vai colocando nomes ali, vai dando alguns detalhes de especificidade do relacionamento dele com Priscila e Áquila, com Febe, e aí os nomes vão ficando pior, né? Vem Trifena, Trifosa, aí começa a piorar, foge da nossa cultura, mas independente do nome, a lição maior que Paulo estabelece, finca ali. Ele disse: olha, Priscila e Áquila colocaram até a cabeça deles em risco para defender o Evangelho e manter a nossa amizade, a nossa comunhão. E aí nós chegamos à conclusão que de todos aqueles nomes, o versículo 10 que é famoso, Apeles, nosso irmão em Cristo, aprovado em Cristo, um obreiro aprovado. E Paulo então estabelece ali uma lição que serve para nós. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de companheiros, e esta reunião ela serve para esta finalidade, fincar ainda mais o grau de aprofundamento, de relacionamento, estabelecer diretrizes para o bom andamento da obra. Como estava ouvindo aqui o pastor Jonatas ministrar sobre a mordomia cristã em várias frentes da vida cristã, outra palavra que poderia ser usada alternativamente é mordomado, mordomia, que tem esse sentido de gerenciamento, de administração, e toda reunião de obreiros tem esta finalidade. Então eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que ao longo destes anos, pastor Jonatas, desde o nosso querido pastor Leonel, estamos aqui de quando em quando, o pai também, e eu agradeço penhoradamente o carinho dos amados, o amor de vocês que dispensam sempre a nós e a nossa família, e eu quero entregar toda a honraria e todo o louvor ao Senhor Jesus, aquele que é o nosso sustentador, e nós estamos enxertados nele. Ele é a videira verdadeira. Vamos aplaudir a videira verdadeira. Louvado seja o Rei Jesus, louvado seja o Rei Jesus, louvado seja o Rei Jesus. Eu quero somente deixar um texto em Tessalonicenses, seguindo este raciocínio do Espírito Santo através do seu servo, pastor Jonathan, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu quero ler alguns versículos com os amados. Eu vou ler o versículo 4, depois lerei o 7, depois o 9, o 11, o 12 e o 13. Capítulo 2, versículo 4. Bom, pastor Jonatas, o senhor é a autoridade pastoral aqui nesta igreja. Metade da igreja ficou em pé e outra sentada. O que devemos fazer? Em pé, então todos em pé, glória a Deus, como é o costume dos irmãos. A palavra de Deus diz assim, versículo 4: mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa nosso coração. Versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, fomos bondosos entre vós, como uma ama ou a mãe que acaricia os seus próprios filhos. Versículo 9: irmãos, sem dúvida, vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Versículo 11: assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós
da mesma forma como um pai trata seus filhos. Versículo 12: exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Versículo 13: por isso nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós, os que credes. Quem diz amém por esta palavra? Amém. Meus irmãos, por favor, acadeirai-vos, dando glórias a Jesus. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui, tem que ser abancai-vos, né? Que é, são bancos, né? Quando eu vou em igreja que tem cadeira, eu falo acadeirai-vos, aqui é abancai-vos. Eu vou aumentar meu repertório aqui, nesse neologismo, né? Amados, eu destaco para vocês o versículo 4, que mostra para nós o perfil do obreiro, do ministro. Quando Paulo utiliza esta expressão no versículo 4, o evangelho que vos foi confiado, essa palavra ser confiado tem o sentido de que nós fomos imbuídos na figura de um mordomo, que nós devemos administrar o evangelho de Deus no coração das pessoas, na igreja de Deus. Então Paulo disse, como o pastor Jonatas vinha dizendo, fomos aprovados por Deus. Olha que coisa linda, por Deus. Como ele estava dizendo aqui, pessoas que querem ser aprovadas por homens e atropelam princípios e valores, quaisquer que sejam, e nesta vã tentativa de querer ser aceito, acabam ferindo o evangelho de Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque aqui nesta manhã nós estamos diante de um grupo de homens e mulheres, varões e varoas, que receberam a eles, a vós, foi confiado o evangelho de Deus, e nós buscamos a aprovação do Senhor. Amém, amados? Então, o perfil do obreiro é o primeiro perfil deste capítulo que Paulo nos propõe, é o perfil do mordomo. É aquele que vive o mordomado. O mordomo, ele era o responsável em uma casa, o gerenciamento dela ficava sob sua responsabilidade, não apenas para a seleção do alimento, mas também o gerenciamento de outras questões, questão administrativa, financeira até. O mordomo, ele tinha esta responsabilidade. Só que o que Paulo está dizendo é que o evangelho nos foi confiado. Isso significa que eu e você temos um dever não só de defender o evangelho, mas de entregar o evangelho às pessoas. Sabe, quando em 2016 eu estive na Conferência Mundial Pentecostal aqui em São Paulo, e o missionário evangelista Reinhard Bonk foi ministrar, ele disse algo do irmão que o sucedeu no ministério. Eu achei isso muito linda, esta palavra de sabedoria que ele deu para o Daniel Colenda. Ele disse: você não é o guardião do meu ministério, você é mordomo para pregar o evangelho. Pregue a cruz de Cristo. Ele estava querendo dizer assim: eu vou morrer, eu vou partir, mas você não tem a responsabilidade de guardar, de ser o guardião do meu ministério. Pregue a palavra, pregue o evangelho, pregue a cruz, pregue a Cristo. Glória a Deus. Eu achei isso muito interessante, porque é natural quando chega um Josué para colocar os pés dentro de um sapato grande de Moisés, fica difícil, fica muito difícil. E ele disse essa palavra: você não tem que ser o guardião do meu ministério, prega a palavra. O poder está na palavra, o poder está no evangelho, a autoridade está na cruz. A autoridade vem da orientação do Espírito. Então nos foi confiada a missão de pregar o evangelho. Mas é pregar, amado, não é guardar, não é reter, é entregar, é comunicar.
Eu percebo, como o pastor também Jonatas dizia, que nós temos nos aquartelado, temos estado muito numa visão templária, entre quatro paredes apenas. Nós devemos ter mais graça e ousadia do céu e compartilhar o Evangelho às pessoas. Sabe, amados, você tem várias formas de fazer isso, pessoalmente. Hoje pela internet também você pode utilizar isso como uma ferramenta de propagação do Evangelho. Mas sabe, tem uma abordagem mais austera do Evangelho com as pessoas. Não é? Agora se você não fala de Jesus para ninguém, se passa a semana inteira e você não fala de Jesus para ninguém, vai ficar feio para nós que somos testemunhas do Senhor Jesus. Eu disse para a igreja domingo passado que a igreja que não evangeliza se torna egoísta e depois morre. Uma igreja que não evangeliza se torna egoísta e depois morre. Nós aqui temos compromisso de pregar o Evangelho, isso é evangelizar. Sabe, não despreze os pequenos gestos, não despreze a metodologia de um folheto evangelístico. Não é? Eu sempre me lembro da frase de Robert McCheyne, que disse que o folheto evangelístico é como a pedra que estava na mão do pequeno Davi, tem a capacidade de, quando atirado, derrubar a alma de um gigante pecador. Um folheto é a palavra. Você não tem como gerenciar o resultado. Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias e vibrantes do ministério é quando Jesus te dá a honra de ser o semeador, o regador e o ceifeiro. E você fala: uau, eu semeei, Jesus fez eu ser um ceifeiro, colhi, e agora estou vendo essa alma, posso me tornar um discipulador, o formador desse novo discípulo, acompanha até as águas batismais. Mas nem sempre é assim, amado. Às vezes você, no processo, deixa eu te lembrar uma coisa nesta manhã: o Senhor da ceifa é o nosso Deus, o Senhor da colheita é Ele. Sabe, quem lavra a terra, o arador da terra, o principal é o Espírito Santo de Deus, que já vai trabalhando com a graça dele antes de mim, de você chegar como evangelizador e evangelista e missionário. Mas, amados, às vezes você vai regar, às vezes o outro semeou, às vezes é o outro que vai ceifar, mas vamos, em nome de Jesus, pregar o Evangelho aos perdidos, aos descrentes e aos necessitados. Billy Graham dizia que a melhor forma de louvor e adoração é o som dos pés consagrados que anunciam o Evangelho sagrado aos perdidos e aos desamparados. A melhor forma de louvor é o som dos pés consagrados que anunciam a verdade do Evangelho aos perdidos e desamparados. Preste atenção nisso. A igreja moderna hoje, ela gosta de um worship tremendo, e fica ali 1 hora, 2 horas, só no worship. Só que Billy Graham falou que a melhor forma de adoração é o som dos pés consagrados. É o pé que anda, é o pé que vai e leva a mensagem. Jesus está querendo ouvir esse som hoje na geração do século 21, desta igreja moderna. Onde é que está o som dos pés consagrados? Me lembrei da conversa do Hudson Taylor e de um amigo dele que estava na China em 1858, por aí. E eles assentados num rio, na beira do rio, um olhou para o pé do outro e falou assim: rapaz, o teu pé é muito feio, viu? Daí ele falou: mas a Bíblia diz que eles são formosos, porque eu anuncio o Evangelho da paz. Tudo depende da visão, não é verdade, amados? Tudo depende do foco da visão, não é verdade? Então nós somos mordomos, amados. Nós somos mordomos, né? E eu já preciso encerrar aqui. Eu queria só deixar esta imagem do mordomado, versículo 4. No versículo 9 nós temos uma outra imagem do obreiro, quando Paulo diz: e vos pregamos o Evangelho.
aqui é a figura do arauto, do pregador. O arauto era aquele agente oficial que trazia a mensagem do rei. Não tinha uma mensagem própria, a mensagem era do rei. Quando eu lembro dessa expressão, arauto, eu lembro de João Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra: houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ontem no devocional, na oração matinal, na igreja, eu estava meditando nessa palavra. Houve um homem enviado por Deus. Onde estão os enviados do Senhor aqui nessa noite? Você é enviado, querido. Você é enviada, querido. Lá no teu bairro, lá na vila, no parque, na congregação onde você está, se coloque nesta condição e não aceite nada menos do que isto. Sou enviado por Deus a esta região, a esta geografia, a esta localidade. E existe muito povo aqui, Atos 10, 18, Paulo foi, por uma visão, alertado por Deus: prega, porque tem muita gente aí, prega, tem muito povo aí. É arauto. Então o arauto, ele é enviado, e ele não tinha mensagem própria. João Batista não tinha mensagem própria. Ele anunciava a chegada do rei. Ele anunciava a chegada do reino e do rei. Ele era o precursor do Messias. E o que eu acho interessante é que João Batista começou a dizer: olha, eu batizo vocês com água, mas tem um que é mais poderoso e vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando do batizador poderoso que eu e você um dia já conhecemos, Jesus Cristo de Nazaré. O batizador poderoso que batiza com o Espírito e com fogo. E aí, no capítulo 1 de João, versículo de número 33, João disse assim: olha, eu não sabia que era ele, eu não conhecia, era primo dele, mas não sabia que era o primo, o Messias. Mas aquele que me enviou a batizar com água, disse assim para mim: olha as instruções do céu, de Deus para João: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então ele foi instruído. Na hora do batismo, na hora que ele viu o Espírito pousando sobre Jesus em forma corpórea, como de pomba, ele falou: é esse, o batizador poderoso. Eu batizei com água, esse aí vai batizar com fogo. Eu batizei com água, esse aí vai batizar com o Espírito Santo. E nós, como igreja pentecostal, não podemos abrir mão desta verdade no século 21. Não podemos nos despentecostalizar. Não. Nós cremos no batizador poderoso. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com línguas estranhas. Nós temos visto o dom celeste, o Pai mandar. Aleluia. Só que o cenáculo da oração é que antecede e é a lenha para o cenáculo da oração se tornar o cenáculo do Espírito Santo. Está lá, Atos 1,14. A nossa irmã Maria estava lá no culto da oração, a mãe de Jesus estava lá no cenáculo da oração, e de repente veio um som no cenáculo, como de um vento, veemente, poderoso, impetuoso, e o som estava forte. Da onde vinha esse som? A Bíblia diz que vinha do céu. Vinha do céu, o som vinha do céu. E está lá nossa irmã Maria sapecada, também batizada com o Espírito Santo e falando em línguas. Estava lá, ela estava lá, irmão. Ela estava lá. Maria, avisa aí os nossos irmãos. Ela estava no cenáculo do Espírito Santo. Atos 2, o cenáculo da oração se tornará sempre o cenáculo do Espírito Santo. Se nós queremos mais do mover do Espírito, vamos pôr mais lenha no cenáculo da oração. Vamos unir com jejum, oração, e o Espírito Santo vai nos surpreender de maneira sobrenatural e por vezes de maneira espetacular também. Aleluia! Porque ontem eu estava lendo o irmão Stanley Horton. Ele disse assim:
citando Donald Dee, que foi um teólogo pentecostal britânico, às vezes a gente confunde sobrenatural com espetacular. Nem sempre o sobrenatural é espetacular. Nem sempre. Porque às vezes o sobrenatural pode estar acontecendo aqui de uma forma não espetacular, mas ele está acontecendo aqui, o sobrenatural. A igreja, meu amado, quando se reúne, quando os anjos do Senhor são ordenados pela autoridade do trono, acabou. A ação sobrenatural é liberada e o Senhor faz o que Ele apraz segundo os seus desígnios e os seus propósitos. Então, amados, a segunda imagem aqui do obreiro é a imagem do arauto. Você tem a mensagem já. O Evangelho te foi confiado. Você é mordomo, você é pregador. Terceira imagem, eu vou encerrar com a quarta imagem, mas a terceira está aqui no versículo de número 11. Paulo disse: vocês sabem que eu tratei vocês como um pai trata os filhos. O obreiro precisa ter o amor paternal. Quantas vezes você, como pai, teve e foi extremamente paciente, tolerante com o seu filho, com a sua filha, e na hora que você vai pastorear para ser um pai espiritual, você não vai ter a mesma paciência e tolerância que você teve com seus filhos, com os nossos irmãos e filhos espirituais? Para ter paciência. Paulo não usa apenas a imagem do pai, mas ele também usa a imagem da mãe. A mãe, no verso 7, que acaricia os seus filhos. Tem coisa mais gostosa? Eu tenho uma abençoada e ao mesmo tempo pecadorinha de 6 anos lá em casa. Tem coisa mais gostosa de sentar, de abraçar, de ficar ali no sofá acariciando, beijando, e quer beijar mais, quer abraçar mais. Paulo está dizendo assim: olha, a gente foi bondoso, nós fomos bondosos, como uma mãe que acaricia os seus filhos, que cuida dos seus filhos. Então, obreira do Senhor, nós devemos agir desta forma com os nossos irmãos, tratar com o amor paternal, com o cuidado e a proteção que um pai dispensa, mas também tratar com o amor e com a bondade que uma mãe dispensa quando acaricia e dá carinho aos seus filhos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus nessa manhã. A figura de um pai, a figura de uma mãe. Em último lugar, nós vemos aqui Paulo dizendo a respeito da figura de uma testemunha. Versículo 10 diz: vós e Deus sois testemunhas de como vos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que credes. A outra imagem do obreiro é a imagem de uma testemunha. O pastor dizia aqui, testemunha no sentido de buscar a verdade, de expressar a verdade. Paulo aqui dizendo: vocês viram a verdade do Evangelho praticada na minha vida. Vocês viram que eu incorporei e eu vivenciei os valores e princípios do reino na minha vida. Vocês viram o modo como eu andei, me portei de modo digno, santo, justo e irrepreensível para com vocês. Nós somos testemunhas. A testemunha, ela tem o seu valor, apesar que no mundo jurídico às vezes ela é chamada como a prostituta das provas, não é? Devido à facilidade de conduzir uma testemunha para que diga o que alguém queira. Mas no Evangelho não tem jeitinho não, de sistema, de humanos, não tem. Nós somos testemunhas porque assim, os apóstolos disseram no capítulo 4, 32, se não me engano: nós somos testemunhas do que temos ouvido e do que temos visto. Nós somos testemunhas do nosso Deus. Satanás tem lançado setas e minhocas na cabeça de pessoas. Ontem eu dizia no Santa Bárbara que existem espíritos atormentadores, os demônios atormentam. Há um mês nós visitamos um lar e uma família, a varoa estava atormentada, a mulher estava atormentada por uma legião de demônios,
E na hora que nós abrimos a palavra, ela começou a se contorcer. E de repente eu falei, eu vou ler a palavra para você. De repente ela se levantou, foi para o quarto, o demônio tomou, ela foi possuída e começou a se agredir com uma criancinha de 7 meses no colo. Nós tomamos, cuidamos, uma coisa mais fofa. E ela totalmente possessa e de repente começou a se machucar. Nós tomamos autoridade no nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, repreendemos aquele espírito pegou as 2 mãos, começou a enforcar aquela mulher e declaramos, você não tem autoridade sobre ela, porque nós somos testemunhas que ela aceitou Jesus Cristo lá no culto, e agora ela não pertence mais a você, você vai bater em retirada. Ela estava precisando de discipulado, às vezes nem sempre a libertação é instantânea, mas ela havia confessado a Cristo, e eu disse, eu sou testemunha de que ela confessou a Cristo, e você saia daí em nome de Jesus, não faça mal nenhum a ela em nome de Jesus de Nazaré. De repente ela caiu no chão. Quando eu olho, os 2 obreiros comigo, eu olho para o rosto daquela irmã, já era o rosto da alma liberta, já era o rosto da face redimida e liberta pelo poderoso sangue do Cordeiro, o sangue do conserto eterno. Louvado seja Deus. Que privilégio. E eu aprendi mais uma com Jesus, porque a gente sempre aprende. Eu amo 3 faces, 3 rostos. Eu amo na verdade 4. O primeiro é o rosto do meu Deus, é o rosto do nosso Deus. Eu amo receber a luz e o brilho do olhar do rosto dele. E nós amamos também ver o sorriso de sua face para conosco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando você obedece e vive a palavra, você provoca um sorriso no rosto de Deus. Então quando você provoca um sorriso no rosto de Deus, a alegria dele é a tua força. A alegria do Senhor nos fortalece. Esse é o primeiro rosto. O segundo rosto é o rosto da criança pura e inocente. Agrada a todos nós. O terceiro rosto é o rosto do salvo. Irmão, é diferente, irmão, é diferente. Diga aí, irmão, é diferente ou não é, irmão? O rosto de um salvo é diferente, irmão. Até no caixão, todo mundo fala, ó, o rosto dele, ó, o rosto dela é diferente. Porque é salvo, irmão, é eleito do Senhor, é lavado, é remido, é santificado, é purificado pelo sangue do conserto eterno, é aperfeiçoado, obedece e vive. Aleluia. O rosto do salvo é gostoso demais. E o quarto rosto é agora que eu aprendi, que é o rosto da alma liberta da opressão demoníaca. Mas então os espíritos eles atormentam, mas também os espíritos eles ministram, eles ensinam doutrinas deles, de demônios. Então às vezes o diabo coloca minhocas e setas nas nossas mentes, para que a gente duvide da bondade do nosso Deus. Sabe, não duvide da bondade do Senhor. É verdade que nós não temos todas as respostas, não teremos todas as respostas, mas fica na palavra. Se a Bíblia diz o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Se a Bíblia diz que a misericórdia dele não falha, se estende de geração em geração, fica com a palavra, fica com os atributos do Senhor que são comunicáveis, incomunicáveis os atributos poderosos dele. Fiquemos na palavra. Aleluia. Então nós somos mordomos, nós somos arautos, nós somos pais e mães, e nós somos testemunhas. Aleluia. Testemunhas. E ele disse: não deixamos de agradecer a Deus, porque quando vocês ouviram de nós a palavra, vocês receberam a palavra não como de homens, mas como de Deus. Quem crê recebe a palavra como de Deus. Quem não crê, isso é palavra de homem. Quando você está pregando na igreja e tem gente que não está crendo, ela vai dizer: isso não é de Deus, não. Isso aí é dele, é dela. Agora, quando você crê, quando existe fé na atmosfera, quando existe fé no coração, qualquer palavra que sai do altar com base nas Santas Escrituras é de Deus. Isso aí é de Deus. O que é que Deus está falando com a gente nessa manhã? Ele quer que você continue sendo esse mordomo fiel.
Ele quer que você continue sendo o arauto e o pregador da justiça na geração perversa e corrupta que nós estamos. Porque esta Babilônia aí vai cair, já está profetizado. Apocalipse 14:8, a Babilônia vai cair. E a fumaça vai subir para toda a eternidade, para a gente lembrar que o quartel-general das trevas, que era esta Babilônia, esse sistema pecaminoso mundano aí fora, a Babilônia comercial, a Babilônia política corrupta, a Babilônia falsa da religião, vai cair, e nós vamos ver que o juízo de Deus será aplicado sobre o império das trevas e as forças do mal, e mais uma vez nós veremos que há poder no sangue de Jesus, e pela obra do Calvário tudo nos foi possível nesta vitória triunfal de Jesus sobre as trevas. Então, amados, que Deus nos ajude. Jesus está falando conosco nesta manhã. Vamos continuar sendo testemunhas debaixo do poder do Espírito, debaixo da força de Atos 2, debaixo da força do Pentecostes. Vamos seguir anunciando. É claro que nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo não é a experiência final do salvo do crente, não é, porque ainda ocorrerão novos enchimentos do Espírito na nossa vida. Aleluia. Surgirá transbordamentos do Espírito na nossa vida. Aleluia. Nós vamos ser conduzidos a uma plenitude de Deus, como diz Efésios 3, verso 19. Plenitude de Deus é um tipo de plenitude que quanto mais você é cheio, ainda tem mais espaço para ser cheio, e você transbordando, vai transbordando, e você vai transbordando, porque esta plenitude divina é uma plenitude progressiva, até que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus e a sua imagem poderosa, porque este é o alvo. Por que o Espírito Santo nos enche? Ele nos enche de quem? Ele nos enche de Jesus. Aleluia. Porque a obra principal e o ministério do Espírito é exaltar e glorificar a Jesus. Que o Espírito Santo fale melhor a todos vocês nesta manhã. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos aplaudir alguém.